um dos episódios anteriores, criamos uma mecânica de consumo de combustível super interessante para o jetpack do agente. Só que isso acabou gerando um bug para o jogo. Neste vídeo, vamos ver como resolver este problema implementando uma nova mecânica, a recarga do jetpack. Para isso, utilizaremos os Custom Data Layers disponíveis nos nossos Tile Maps da Godot. É logo depois da vinheta. Não sai daí! No episódio 15, vimos como a Godot facilita o trabalho de criação de barras de progressão e criamos um consumo de combustível ou bateria do jetpack para o herói. O personagem voando livremente pelo mapa, mas o jogador tem que se preocupar com o consumo de combustível. Ficou legal. Só que isso nos trouxe um problema de jogabilidade. Quando o combustível acaba, o personagem perde a mobilidade dentro do mapa. Uma vez que não consegue alcançar as plataformas mais altas, ele fica eternamente preso em determinadas áreas. Resumindo, temos um bug. Para resolver o problema, pensei em duas soluções. A primeira seria criar maneiras de recarregar o jetpack. A segunda seria dar ao personagem a habilidade de escalar certas partes do mapa. Neste episódio, vamos ver somente a primeira solução, recarregar o jetpack. A outra solução fica para o próximo episódio. Para recarregar o jetpack, existe ainda duas possibilidades. Uma seria criar itens coletáveis, ou seja, espalhar baterias pelo mapa. Outra seria criar pontos de recarga estrategicamente distribuídos pelo mapa. Criar baterias coletáveis é a solução mais simples de implementar, mas não resolve completamente o problema, já que o jogador pode esgotar os coletáveis de uma região por algum motivo, como por exemplo, inimigos no caminho, e dessa forma vai continuar preso. Criar pontos de recarga resolve definitivamente esse problema, porque o jogador poderá acessar o carregador a qualquer momento, mesmo que tenha que retroceder no mapa para isso. Fazendo a escolha correta dos locais, podemos evitar completamente o surgimento de pontos de aprisionamento. Existem várias maneiras de implementar essas soluções na Godot. A implementação que estou fazendo aqui não é a única, mas pelo menos por enquanto resolve bem o problema. O foco da solução é criar tiles com os quais possamos interagir, utilizando informações customizadas dentro dos tile maps. A Godot nos permite criar e armazenar dados dentro de cada tile map. Assim, podemos recuperar essa informação e utilizá-la para definir respostas do jogo de acordo com a informação contida nesses tiles. Vamos começar a customizar dados nos tiles passo a passo. Primeiro, vamos até a cena main. Clicar no mapa Level. Podemos ver aqui na janela do Inspector um grupo de propriedades chamado Custom Data Layer. É aqui que vamos criar os dados personalizados para os tiles. Clicando em Add Element, a Godot vai criar um campo que vou chamar de TileSet. Na verdade, vou chamar de TileType. No tipo, eu tenho uma infinidade de opções. O que quer dizer isso? Esse dado pode ser um inteiro, um array, um vetor ou até mesmo uma chamada para algum método. Imagina o poder de programação que isso pode gerar. Para o jogo, eu vou escolher o tipo inteiro. Agora, eu vou selecionar aqui embaixo a aba do TileSet no editor.
Vou clicar em Select, selecionar um tile e aqui no final da lista temos a propriedade Custom Data, ou os dados customizados. Clicando em Custom Data, vamos ver que a Godot agora nos oferece a opção de definir o valor de Tile Type para cada tile do nosso mapa. Se eu voltar ao Inspector e adicionar mais um Custom Data, vou chamar de teste e vou definir como booleano. Voltando aqui em Custom Data, agora nós temos o índice 1, que é referente ao teste. E agora a gente pode ver aqui que a Godot oferece a marcação para cada tile de acordo com a Custom Data que foi criada. Bom, então agora o que a gente precisa fazer é definir o Custom Data de nossos tiles. Para o carregador, eu vou definir esse tile como sendo o tile do carregador. Então ele vai receber o valor 1. Voltando à tela 2D e olhando o mapa, podemos ver que alguns carregadores já haviam sido espalhados aleatoriamente. Esses locais agora terão que ser escolhidos estrategicamente para que o jogador sempre tenha acesso a um carregador a qualquer momento do jogo. Vou fazer alguns ajustes aqui rapidamente para podermos prosseguir. Agora que já temos a configuração de dados customizados pronta e o mapa preparado, é hora de configurar o Physics Layer para detectarmos as colisões. Vou selecionar novamente o mapa, já está selecionado, e vou aqui para a janela Inspector. Aqui já temos o Layer 3 configurado com as colisões das plataformas. Vou criar um novo layer de colisão clicando em Add Element. Para este segundo layer, eu vou marcá-lo como sendo o Layer 4 dos Interactables. Ele não precisa ter uma máscara de colisão. E pronto. Para finalizar a configuração dos tiles com os quais vamos interagir, precisamos definir quais deles detectarão colisões. Vamos voltar ao editor Tileset e abrir a propriedade Physics Layer. Podemos ver agora dois Physics Layers, 0 e 1. O Layer 1 é o que configuraremos para detectar objetos interagíveis. Vou marcar o tile do carregador, posicionar o mouse sobre o desenho do tile aqui na janela Select, pressionar a tecla F. Assim, eu crio um shape de colisão para este tile. Posso ajustar o shape se necessário, clicando aqui no ícone Edit e ajustando os pontos. Vou deixar um pouco menor para que a iteração ocorra quando o personagem estiver bem próximo do carregador. Os tiles já estão configurados e prontos para serem detectados através de colisão. Então, é hora de configurar o personagem para colidir com os tiles dos carregadores e detectá-los. Vamos para a cena Astro. Selecionar a janela 2D. Vou clicar sobre o nó raiz
e criar um nó filho do tipo área 2D. Procurar por área 2D, Create. Vou renomear este nó para Interactable Detector. Agora precisamos adicionar um Collision Shape 2D. Add Child Node, Collision Shape 2D. Vamos definir o shape, um novo Rectangle Shape 2D e ajustar o tamanho. Pronto. Selecionando o Interactable Detector, aqui na propriedade Collision, vamos selecionar a máscara para o Layer 3, que é o Layer... Não, para o Layer 4, que é o Layer dos Interactables. Então, o Interactable Detector vai detectar colisões no Layer 4. Agora, vamos alterar o script AstroGD para detectar as colisões com os tiles. Vou clicar aqui na janela Script, selecionar o script AstroGD. Aqui na parte superior do script, vou adicionar 3 novas variáveis que vão ajudar no controle de colisão e recarga do Jetpack. A variável getRechargeEnabled vai ser um booleano para controlar quando a recarga estará ou não habilitada. A variável rechargeValue para determinar um valor que será usado para recarregar lentamente o Jetpack. A última variável é a BodyMap, que vai guardar uma referência para o TileMap. Essa referência vai ser usada depois no código. O Collision Shape 2D do nó Interactable Detector nos emite alguns sinais quando detecta colisões. Vamos configurar estes sinais aqui no script, criando seus métodos. Vou clicar no nó Detector e aqui na janela Node em Signals, vou clicar em Body Shape Entered e conectar ao script AstroGD. Body Shape Entered, Connect. Selecionar o nó astro e confirmar. E vou fazer o mesmo para o Body Shape Exit. Agora, aqui no final do script Astro, temos duas novas funções com esses nomes gigantes aí. A primeira é chamada quando o personagem entra na área de colisão com o carregador. E a segunda, quando ele sai dela. No método de entrada, vou adicionar o seguinte código: if body is tilemap. Então aqui eu já vou fazer a referência do tilemap. E agora eu vou chamar um match, pegando o valor do tile em uma função que eu vou criar chamada getTileType. Vou criar a função aqui para eliminar esse erro e depois vamos preenchê-la. Então, recapitulando, o que esse código faz é testar se o objeto colidido, body, é um tilemap. Se for, ele guarda esse valor desse tilemap em uma variável chamada bodyMap. Depois, ele vai chamar um método para descobrir que tipo de tile é esse, ou seja, um método para ler os dados customizados que gravamos antes lá no tileset. Se o método retornar 0, o código não faz nada.
Se retornar 1, então vamos habilitar o jogador para acionar o estado de recarga do Jetpack. O método também define o valor de incremento da recarga. No método de saída, somente desfazemos tudo. Vou copiar e colar aqui. Vou apagar essa linha que não vamos precisar. E aqui vamos mudar para false. E aqui voltar para 0. Vamos agora dar uma olhada no método getTileType. Como eu disse antes, esse método deve retornar um inteiro com o valor de TileType. Vou ajustar o cabeçalho para isso. Vai retornar um inteiro. Eu já criei esse método antes, então só vou copiar e colar o código aqui e explicar rapidamente. As duas primeiras linhas fazem a declaração das variáveis que serão usadas aqui no código, dentro do método. A terceira linha, fazemos a chamada ao método getChordsForBodyArrayId. Esse método é implementado pela Godot para o nó TileMap. Esse método retorna as coordenadas do tile no ponto de colisão. Aqui na quarta linha, este outro método, também do TileMap, retorna os Custom Data Layers, ou seja, ele vai lá buscar o dado que nós gravamos no tile que houve a colisão e vai armazenar esse dado aqui na variável TileData. Para evitar erros, a gente testa se TileData é do tipo TileData mesmo, e aí guardamos o valor em TileType. E aí sim podemos retornar esse valor para a função de chamada. A gente pode ver aqui em TileData, nós temos aqui dois parâmetros, que é o primeiro parâmetro representa o layer que nós queremos buscar essa colisão, ou seja, em qual layer do TileMap nós queremos que seja detectada essa colisão, ou seja, onde está o dado que nós buscamos. E TileCoord é a coordenada do tile onde houve a colisão. E por que o layer 2? É o que nós vamos ver já. Se voltarmos ao editor TileMap na cena Main, selecionar o Level e o editor TileMap, vamos ver aqui no canto superior direito os layers configurados no TileMap. Então, Background é o layer 0, Platform o layer 1, Decoration o layer 2 e Lights o layer 3. Então, Decoration, que é onde está o carregador, que é onde nós desenhamos o carregador no mapa, como a gente pode ver aqui, os carregadores estão desenhados no layer 2. Então, esse layer 2 é o layer onde nós queremos buscar esse dado. Por isso, ele é utilizado lá no método getCellTileData. Agora, precisamos criar um estado do personagem que será responsável por executar a animação e recarregar o Jetpack. Lembrando que os estados do personagem fazem parte da máquina de estados que criamos lá no episódio 5. Se você ainda não assistiu, não deixe de conferir. Cada estado do personagem possui sua própria animação. Para o episódio não ficar muito longo, eu já criei e configurei a animação para esse estado, como vocês podem ver aí na tela. Se você quiser saber ou relembrar como criar as animações, vai lá no episódio 11. Agora, vamos criar um nó para o estado Astro Recharge State. Vou clicar na State Machine e adicionar um nó filho do tipo Astro State. Procurar por Astro State Create. Vou renomear para Astro Recharge State. E na janela do inspetor, aqui em Script, vou clicar em Extend Script. Vou selecionar a pasta e vou salvar.
aqui com o script aberto, vou copiar e colar o código que eu já fiz antes, para a gente poder analisar linha a linha a seguir. O script segue o padrão dos outros scripts de estados do personagem. O método de entrada zera a movimentação horizontal do personagem. Logo a seguir, começa a exibir a animação de recarregamento do Animation Player. O método PhysicsUpdate, primeiramente, vai recarregar o Jetpack. Então, a cada chamada de PhysicsUpdate, ele vai incrementar o valor do combustível do Jetpack com o valor de recarga que foi definido no método anterior. Depois, o método vai fazer vários testes para determinar as ações que serão tomadas. O primeiro teste é para saber se a recarga já foi concluída. Se a recarga for maior ou igual a 100, ou seja, se o combustível atingiu o limite máximo, então ele para de recarregar e retorna ao estado idle. Logo abaixo temos os testes tradicionais para mudanças de estados entre fall state, jump state, fly e duck down. Aqui, os últimos testes para mudar para os estados walk e run. Então é isso. Agora podemos testar tudo. Vamos voar, gastar o combustível. E nos pontos de recarga, basta parar, apertar a tecla I e aguardar a recarga que está acontecendo lá em cima. Então agora em qualquer ponto de recarga, podemos recarregar a bateria ou combustível do Jetpack. Por enquanto, recarregar é muito tranquilo, né? Mas imaginem essa recarga com um monte de inimigos ao seu redor tentando te matar. Valeu, pessoal! No próximo episódio, vamos implementar então a mecânica de escalar paredes. Vou encerrar este episódio por aqui, mas antes vou pedir para aqueles que ainda não estão inscritos no canal que se inscrevam para não perder os próximos episódios. E se vocês estão gostando do conteúdo, peço que deixem um like para me ajudar com o canal aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo episódio.